Olá, meus alunos queridos, hoje na nossa aula de História vamos falar de o início da colonização. Como nós já aprendemos, houve o descobrimento do Brasil, os europeus, os portugueses, viajando em busca de suas novas rotas, acabou chegando nas terras brasileiras no dia 22 de abril de 1500. E aqui, quando eles chegaram, eles descobriram que tínhamos muito de uma árvore que para eles era preciosa e lucrativa, o pau-brasil. Até porque foi essa madeira que deu o nome das nossas terras. Bem, na página 284 tem falando sobre o início da exploração. Eles começaram a explorar o pau-brasil, a madeira do pau-brasil, através da mão de obra indígena. Eles trocavam mercadorias trazidas de Portugal, como faca, espelhos, também facões, objetos de metal que os índios não conheciam. Por esse trabalho, os índios cortavam e transportavam a árvore, e para os portugueses era maravilhoso, porque era uma exploração, um tipo de exploração completa. Eles não tinham nenhum tipo de pagamento, eles não pagavam nada para isso. Ficava muito viável. Na página 285, os indígenas realizavam o corte e o transporte do pau-brasil, e em troca eles recebiam produtos trazidos da Europa. Essa relação entre os europeus e os indígenas, baseadas em trocas, sem envolver dinheiro, tinha-se o nome de escambo. Então, escambo era a atividade produzida, a relação produzida entre os europeus e os indígenas, dando aos indígenas uma atividade que no lugar do dinheiro havia uma troca por objetos, tá? Já na página 287 fala-se sobre a administração da colônia. Tudo que a exploração do pau-brasil estava dando certo, eles estavam conseguindo mandar, a coroa portuguesa sentiu a necessidade de colonizar as nossas terras, fazer do Brasil uma colônia do Reino de Portugal. E isso tudo se deu a partir de 1500. Em 1532, veio para cá pela uma expedição comandada por Martim Afonso de Souza. Martim Afonso de Souza, então, deu início a essa colonização de fato, fundando a primeira vila, a Vila de São Vicente. Já em 1534, para que houvesse uma boa administração da colônia, o rei de Portugal resolveu, então, dividir as terras portuguesas em 15 lotes, trazendo de Portugal várias pessoas, comerciantes, nobres, pessoas burguesas. Eles vinham e recebiam essas terras, e a eles era dado o nome de donatários. Eu fiz uma pequena ilustração mostrando mais ou menos, claro, lá no livro tem um pouquinho também mostrando, cada donatário recebeu uma terra, só que essas terras elas eram muito grandes, a extensão territorial era imensa, e eles não queriam investir no desenvolvimento dessa terra. Seria para eles de forma assim muito custosa, muito difícil, seria para os donatários inviáveis. Acabou que as capitanias hereditárias não deu que muito certo. Bem, a intenção do governo português era que o Brasil fosse colonizado, Eles viessem morar aqui, dariam essas terras aos donatários, que seriam donos dessa terra. E por que capitanias hereditárias? Porque elas passariam de pais para filhos. Na página 288 diz assim, que muitos problemas tiveram as capitanias, ou prejudicaram o sucesso dessa colonização.
Alguns donatários não conseguiam fazer os investimentos necessários e também os indígenas, eles resistiam à ocupação, ou seja, lutaram muito para que não acontecesse isso. Dessa maneira, em 1549, Portugal implantou a administração centralizada pelo governo, dando o nome de governo geral. Isso se deu em 1549. Assim, tendo Salvador, né, como a primeira capital do Brasil. Aí, uma vez que Salvador era a primeira capital do Brasil, eles iriam, né, formar igrejas, né, o forte para proteger as entradas de Salvador contra possíveis ataques ou entradas de outros europeus querendo tomar as terras do Brasil, também a Câmara, a enfermaria, ou seja, uma importância muito grande. É importante para que nós, principalmente nós que somos baianos, sabemos que a primeira capital do Brasil foi a nossa querida capital, Salvador, em 1549, para que pudéssemos começar o governo geral. Para que vocês tenham mais certeza de tudo que eu estou dizendo, para que vocês aprendam ainda mais sobre tudo isso, é importante que vocês façam a releitura. Não esquecendo que teremos sim atividades a respeito desses assuntos. Bem, como o início da colonização, na página 282, seguindo a leitura até a página 289. Bem, que Deus possa abençoar vocês cada dia mais, que vocês possam ter, assim, bons estudos. Aproveitem bastante. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima aula.